A falta de dinheiro e as dívidas abalam a autoestima de muita gente. A senhora está devendo no supermercado há quanto tempo? Vai fazer 4 anos. E não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Eles ligam todo dia? Toda hora. O problema é sério e pode desencadear a depressão, a ansiedade e outros problemas graves de saúde. Eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. Equilibrar as finanças pessoais não é nada fácil para a maioria das pessoas. Aí você vai, olha uma, olha outra, aí o vencimento é amanhã, outra vence daqui 3 dias e o dinheiro negativo. Eu gastava muito, eu comprava muitas roupas, roupas caras. Muitos costumam ter uma vida de altos e baixos, não sabendo como lidar com as finanças e acabam se endividando. Me endividei com cartão, também cartão de crédito, que às vezes vinha um valor muito alto e eu falava, não, vou pagar o mínimo, por exemplo. E aí no outro mês vinha o dobro, pior, juros um em cima do outro e aí eu não conseguia pagar. A parcela de famílias que se declararam endividadas registrou em 2020 o maior patamar anual em 10 anos. Segundo um levantamento recente da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A atual crise econômica fez com que o desemprego aumentasse e com que os trabalhadores tivessem a renda reduzida. O aumento da inflação também fez com que as famílias recorressem ao crédito para compor a renda. Enfrentar uma crise econômica não é fácil. As contas não param de chegar. E toda essa preocupação com o dinheiro faz muitas pessoas adoecerem. Os endividados têm 4 vezes mais chances de ter depressão e 8 vezes mais de não dormir bem. Descubra agora, através dessa programação, que existe um lugar onde todo esse fracasso e sofrimento é transformado em... Olá, bom dia. Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. Acompanhando essa matéria agora, nós colocamos aí no começo da semana as estatísticas. 78% de toda a nossa população está endividada, passando aperto, escravas financeiramente. Você nota que o tempo passa, mas a forma do mal trabalhar é a mesma. É manter as pessoas ali debaixo de um dito popular, de um chicote. Nós estamos falando agora e fazendo esse programa e tem pessoas que dizem assim, olha, eu empresto de um para pagar o outro. Eu vivo uma situação que eu estou devendo para 3 agiotas. 3 agiotas. Não adianta a senhora, o senhor, você chegar e dizer assim, olha, eu vou conseguir sair na força do braço. Não consegue. Tem sempre uma situação, tem sempre um problema para te envolver. Você que diz assim, olha, pastor, eu estava com tudo organizado. De repente, bati o carro. De repente, teve uma situação de doença aqui na minha casa, eu tive que gastar. Você acha que isso é normal? Você acredita que isso é normal? Porque se você acredita que é uma normalidade nisso, esse é o pior problema. A Bíblia fala para mim e para você que Deus veio trazer vida e vida com abundância. Deus veio trazer fartura. O Senhor Jesus veio a esse mundo trazer fartura, trazer uma vida de qualidade. Então, por que que essa vida de qualidade não chega até a mim? Porque falta muitas vezes, e na maioria das vezes, da nossa parte, essa entrega de vida. Tem coisas que você sabe que é errado, mas você está ali fazendo. Tem coisas que você diz assim, olha, eu não devia ter feito isso, e você se envolve naquilo. Comprou, como a moça colocou na matéria, eu vivia comprando o que eu não precisava. E hoje eu estou escravo. Vamos dar um basta nisso. Coloca dentro de você que esse ano tem que ser diferente e que você vai dar a volta por cima. Segunda-feira agora, eu vou abençoar
todos os evangélicos, todo o povo de Deus. Eu não aceito você endividado. Eu vou colocar agora a história do seu Adriano, que vivia nessa rotina, nesse círculo vicioso. E um dia isso se quebrou. Acompanhe a história dele, eu já volto. Como é que é o nome do senhor? Adriano. Seu Adriano. Sim, Né? senhor. Quando o senhor começou congresso, Igreja Universal, como é que estava a sua vida? Eu era doente, eu não tinha vida sentimental, vida espiritual eu não tinha, claro, a gente vivia dentro de uma igreja tradicional, mas a gente não sabia o que era o Espírito de Deus, a gente não sabia quem era Deus de fato e de verdade. A gente vivia aquela enrolação que aquela igreja tradicional passava para a gente. Família não tinha, a gente vivia, vamos dizer, em um grupo, né, que pode se chamar, muitos chamam de família, eu chamo de um grupo de pessoas, porque se a gente for avaliar a situação que muitas pessoas vivem hoje dentro das casas, eu não consigo chamar de família. Hoje eu tenho uma família, hoje eu posso dizer assim, ó, eu vivo em família. Antes eu vivia num grupo de pessoas. E tudo que o senhor pensar de errado tinha na minha vida, tudo. Eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha pesadelos constantes, eu sonhava todas as noites que o diabo me pegava e me levava até um prédio alto e me jogava lá de cima. Eu acredito que eu estou falando agora, muitas pessoas vão se identificar com isso, porque tu não conseguia, tu ia dormir cansado e tu acordava mais cansado do que ia dormir, porque o diabo corria atrás de ti, ele te perseguia. Eu via o meu irmão na cama do lado, eu tentava chamar ele e eu não conseguia. Parece que a voz não saía, eu estava ali sufocado. Pesadelo constante. Era terrível, pastor. O que eu vivia era terrível. Você chegou, você ouviu a palavra, o que mudou? Você obedeceu, esquentou o banco, como é que foi? Quando cheguei à Igreja Universal, eu cheguei meio receoso, sentei lá nas últimas poltronas e ficava observando o que o pastor estava falando no altar, mesmo não entendendo nada. Eu era um cara que eu não tinha visão de mundo, eu não tinha visão de nada, mas eu ouvia falar que o bispo Macedo era ladrão, que os pastores da igreja faziam lavagem cerebral, que os pastores da igreja eram usados para roubar as pessoas, eram para enganar os pobres. Mas eles iam tirar o que de mim, pastor, se eu não tinha nada? Na primeira vez que eu fui, o pastor falou, na segunda vez que eu fui, o pastor... Ele falou exatamente o que tu tá vivendo. Tu tá com a vida destruída, tu tá com a vida amarrada, tu tá com a vida... Até que na terceira eu tomei coragem e disse, eu vou falar com esse pastor. Na terceira segunda-feira eu vim, falei com ele, ele levou quase 2h30 me atendendo. Eu perdi o ônibus para ir para casa, eu morava a 20 e poucos quilômetros, ele que me levou. E em cima disso, eu peguei uma visão que o pastor passou no altar e ele disse assim, ó, você tem que gerar a sua renda, mas eu era muito irritado porque eu não tinha algo para gerar. Mas nós tínhamos um caminhão velho que nós usávamos para ir para a roça. E toda a produção que o pai fazia, nós entregávamos para um terceiro fazer o processo de industrialização e revender nos mercados. Aí poxa, por que eu não posso eu fazer isso? Aí o pai dizia assim, ó, cala a boca, rapaz, tu não entende de nada, ele já tem o mercado, ele já sabe o que fazer. Eu disse, não, mas pô, se ele tem o mercado, por que eu não posso ter? Essa visão você pegou do altar? Sim, senhor. Sim, senhor. Fiz um voto e comecei a partir dali. E Deus me deu essa direção, daí eu comecei a passar de casa em casa. Botava lá 30, 40 sacos de batata em cima daquele caminhãozinho e ia. Humilhado. Não, chegava lá, dizia um saco de batata é R$10. Te dou R$1. Mas é 10? Como é que tu vai me dar só um? Não, e tal. E aquilo ali foi a minha faculdade. Eu não fiz faculdade, mas foi a minha faculdade. Deus já estava me preparando ali. E eu comecei de 10 sacos, 15 sacos, 20 sacos. Daí eu pensei assim, se eu vou de casa em casa, eu posso ir nos restaurantes, no supermercado, mini mercado e tal. E comecei assim. Começou a se abrindo. Deus ia dando conforme ele me preparava, ele ia abrindo, né? E aí foi indo, daí eu comecei a lavar batata em casa na mão,
Pegava lá no tanque da mãe, o pai chegava em casa, tá fazendo o que agora? Parece louco, tal. E eu lá, com um monte de batata dentro do tanque de roupa com uma esponja. Lavava e botava elas todas no sol e depois ia lá e entregava tudo nos mercados, lavadinha. E depois dali eu consegui comprar uma máquina para lavar batata e o negócio foi crescendo e Deus foi abençoando até que eu consegui comprar meu primeiro caminhão. Né? Consegui comprar meu primeiro caminhão, aí eu me lembro até hoje, que eu comprei um caminhão de uma marca, aí o pai olhou para mim e disse assim, ó, agora tu vai quebrar. E eu disse, mas por quê? Ah, porque essa marca aí, eles não fazem caminhões bons. Eu disse, se eu fui lá e comprei esse aqui, foi a condição que Deus me deu, eu vou para cima com esse aqui mesmo. E dali, pastor, dali em diante, Deus foi mostrando que eu tinha que ser independente. Adriano, o que você tem hoje? Hoje a gente tem 10 caminhões, a gente tem uma empresa sólida no mercado, eu atendo 4 das principais redes de supermercado aqui do estado, rede de supermercado e atacado, e dali foi. Hoje eu tenho carreta, hoje eu tenho caminhão normal, tenho caminhão de entrega, e tenho máquina, tenho sede própria, tenho terreno lá da empresa, tenho os apartamentos, tenho casa na praia. Então, Deus mostrou para mim que aquilo ali era nada diante do que Ele queria me dar. Te dar, né? A visão, né? Abriu. A gente fica aqui conversando uma hora e não cansa. Mas a maior riqueza que Deus te deu, Adriano, o que é? Eu posso dizer que a maior riqueza que Ele me deu, pastor, foi, sem dúvida nenhuma, o Espírito dEle. Porque eu vi muitos caras chegar na igreja junto comigo, caras foram muito mais altos do que eu e caíram. E eu fui em cima da direção que eu recebi no altar aquele dia. O pastor disse assim, ó, se tu fazer tudo direitinho e tu te entregar de fato e de verdade, Deus vai ser contigo. E o Espírito dele vai estar dentro de ti. E eu acho que o mais importante de tudo que eu tenho hoje, de tudo, sem medo de errar, é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele me libertou, ele me curou sentimentalmente, porque eu acredito que eu passava uma vida sentimental destruída também, porque eu pensava assim, poxa, meus amigos estão todos casando e eu não vou casar. Pô, já tenho 20 anos e tal, isso e aquilo. Deus me deu uma esposa, uma mulher abençoada. Eu sou obreiro, minha esposa é obreira. Ela não podia ter filhos, a gente descobriu isso depois de casado. Hoje o Bernardo já está com 14 anos de idade. Então eu penso assim, tudo o que eu tenho um patrimônio considerável hoje, até eu pude realizar um sonho que foi ir para Israel, e eu tinha o desejo de ir para Israel novamente, mas eu tinha o desejo de ir para Israel com a minha esposa. Deus realizou esse desejo, a gente vai para Israel agora na caravana em setembro. Eu já pude viajar para outros países, isso nada, muitas vezes a gente pensa assim, ai, que legal, viajar para outros países. É legal, eu gosto, é bacana, mas eu gosto muito mais de estar aqui, de servir, de ajudar as pessoas, de me entregar, de me dar. Então é uma corrente, não há nada melhor do que isso aqui. Muito legal. Eu vejo que esse espírito que a gente recebe, essa fé que a gente recebe do pastor, é algo extraordinário, é sensacional. Eu falo isso olhando nos seus olhos, a sua riqueza é isso aí. Você nunca pode perder isso aí. Sim, senhor. E foi forte que você falou, até aqui você chegou, até o altar. E todos aqueles que eu vim brincar depois daqui, também se deram mal. Eu creio, eu já vi muito. Porque isso aqui é santo. Isso aqui é verdadeiro. Amém? O diabo trabalha, pastor, incessantemente para que a gente perca essa visão de santidade do altar. Ele quer mostrar para a gente o que não existe. Essa é a realidade. Ele quer mostrar para a gente, através dos caídos, que o altar não é santo. Mas daí vai de nós. A gente acredita na voz do diabo, ou a gente acredita no homem de Deus que está sobre o altar e a gente vai em frente, continua nessa fé. Amém. Bem forte para o nosso Senhor. A senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, tomou uma decisão de fazer um pacto com Deus? A sua vida vai mudar, como mudou a vida do Adriano. Está cansado de tentar vencer esses problemas na força do seu braço? Você se mata de trabalhar
E quando você recebe o seu pagamento, você não vê nada. Você tem uma empresa, você tem um nome de um empresário, mas você vive pior do que os seus funcionários. Você não consegue, fazer nada. Você é uma pessoa que você trabalha, você vive para pagar contas. Você vai vir segunda-feira, Deus ele vai te dar uma ideia, uma direção, como deu para o Adriano. Você vai colocar em prática e vai dar certo. Nós vamos abençoar as suas mãos com esse azeite, com esse óleo que veio lá do templo de Salomão. Tem as riquezas do nosso país. É a última segunda-feira do mês de maio, que as portas que nunca se abriram, até agora, nesse primeiro semestre aí, você não viu nada. Mas esse final tem que ser diferente, tem que ser abençoado para você. Acompanhe a história da Kelly, esse depoimento com a nossa repórter. Eu já volto. Olá a todos que acompanham o nosso programa. Ter uma fé definida para vencer as dificuldades do dia a dia é o que os participantes do Congresso para o Sucesso aprendem todas as segundas-feiras. Hoje eu vou conversar com a Kelly. A Kelly ela teve uma vida bem difícil, mas eu vou deixar que ela conte um pouquinho da experiência dela para a gente. Kelly, seja muito bem-vinda. Opa, obrigada, Patrícia, tudo bom? Tudo bem. Kelly, conta pra gente como era a tua vida antes do pacto. Então, Patrícia, eu trabalhava com os meus pais em um restaurante, não tinha visão para nada. Essa minha visão que eu estou te falando era de ser empregada mesmo, não pelo fato de trabalhar para os meus pais, mas é aquela coisa de pressão, faz isso, faz aquilo, você é o que é hoje por causa de mim. Eu sempre tive essa visão deles nesse fato. O que veio ocorrer? Com um procedimento, num congresso, acabei entrando no congresso financeiro. Não foi do dia para a noite, ao contrário, foi luta em cima de luta. Você ainda trabalhando no restaurante? Trabalhando no restaurante. Nesse congresso financeiro, foi começando a abrir a mente. A minha mente foi abrindo e dizer assim, Kelly, está na hora de tu ter o que é teu. Então, eu tinha um carro. Na época, eu disse para os meus pais o quê? Vou sair da empresa, porque essa empresa de restaurante era deles. Saí da empresa. A partir do momento que eu saí da empresa deles, eu tinha um carro. Vendi esse carro. Abri um comércio para mim. Infelizmente, Patrícia, esse comércio foi uma negação. Porque eu não frequentava o pacto todas as segundas-feiras. Eu farrapava, a palavra é essa. Uma segunda sim, uma segunda não. Então, não tinha aquele compromisso. Eu escutava, mas ao mesmo tempo eu não praticava fé. E tudo então, mudou quando? Quando eu vim acordar, foi a partir do momento que o pastor falou assim, quem é você? Quem você é na vida? O que é que você tem? Então, foi um estralo que foi dado. Então, a partir daí, o comércio que não estava dando certo, realmente, aí eu fechei. Abri um comércio que era uma creche. Essa creche, eu comecei a trabalhar com 5 alunos, 5 crianças, tomando conta. Daí, eu tomando conta com 5 crianças, aí eu disse, meu Deus, o Senhor vai me responder. Então, firme e forte, sempre orando a Deus, fazendo voto com Deus. E daí, o que aconteceu? Deus foi abençoando. A palavra foi essa, Deus foi abençoando. De uma creche que eu tinha, virei escola. Deus foi me ensinando cada dia mais. Então, o que é que eu estava aprendendo nisso? A partir do momento que Deus foi me dando a visão, entrei numa faculdade. Hoje, Patrícia, eu sou formada em pedagogia. Então, tenho uma escola de educação infantil. Essa escola de educação infantil no meu município, todos conhecem ela. A partir do mês passado, nós abrimos outra segunda unidade. Essa segunda unidade, Patrícia, ela é um espaço Kids. Esse espaço Kids, onde suporta 50 alunos, onde os pais saem para trabalhar e deixam seus filhos aqui conosco.
fora a escola de educação infantil, hoje eu tenho um espaço Kids. E a partir do momento que Deus foi me dando a visão, foi me dando uma sabedoria, hoje Deus me deu a oportunidade, Deus me deu força, me deu sabedoria, que hoje eu não tenho nada. Mas quem tem, eu só estou cuidando dos bens de Deus, a palavra é essa. Porque eu tenho um apartamento, tenho casa, tenho carro, estou para comprar outro apartamento também. Hoje eu viajo para lugares que eu nunca imaginei viajar e hoje eu viajo. Aonde eu quero comer um restaurante, eu vou. Eu não peço permissão, eu pego e vou. Então, assim, cada dia mais Deus está honrando, cada dia mais Deus está abençoando. E graças ao Congresso Financeiro, a minha visão hoje é outra. Uma transformação de vida, né? Para uma assalariada, virou uma empresária. Foi sim. Que, na verdade, quando você é filha, você não é nenhuma assalariada. É pior, né? E hoje, Deus vem abençoando cada dia mais. Parabéns, Kelly. Agradeço muito a sua participação, viu? E você, também quer aprender a ter uma fé definida que transforma vidas? Então faça como a Kelly. Participe do Congresso para o Sucesso, que acontece toda segunda-feira. Voltamos ao estúdio. É com o senhor. O maior causador das dívidas é o descontrole financeiro. O endividamento das famílias brasileiras bateu o aumento no preço da conta de luz. Atualmente está cada vez mais difícil viver com as incertezas deste mundo quando se trata da vida financeira. Muitos, mesmo tendo capacidade e aplicando todos os seus esforços, não conseguem a realização econômica e o sucesso nos negócios. Como vencer em tempos tão difíceis? Todas as segundas-feiras, milhares de pessoas têm recebido força e, principalmente, a direção que vem de Deus. Se você deseja alcançar uma vida de qualidade, venha firmar o seu pacto com Deus no Congresso para o Sucesso, todas as segundas-feiras. Procure uma Universal mais próxima de você. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito a sua família. E por falar em família, esse domingo agora nós vamos ter um evento especial. Tivemos aí a jornada do Pentecostes. E o domingo agora será o último dia. Deixo vocês com essa mensagem de fé e te aguardamos aqui. Neste domingo, no encerramento da jornada ao Pentecostes, o grande dia do derramamento do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, renova o meu viver. Uma verdadeira festa do Espírito, marcada para o cumprimento da maior e mais importante promessa feita pelo Senhor Jesus: o batismo com o Espírito Santo, o maior acontecimento na vida de uma pessoa. Que dia! Foi o dia mais feliz da minha vida. E a partir daquele momento mudou, transformou. A Bíblia diz: receberei o Espírito Santo e sereis mudado em outro homem. Neste domingo, 28 de maio, o domingo de Pentecostes, às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal.